Esta é mais uma mensagem da cruz, o Evangelho da verdade, através de Cristo. Que Deus nos revele Cristo pelo seu Espírito Santo. Bom dia, irmãos, graça e paz. Um tempo mais juntos, na presença do Senhor. Tempo este que temos a certeza que estava na agenda dele. Então, a melhor maneira de nós começarmos esse tempo, já o fizemos antes, mas vamos fazer novamente, vamos orar, pedir que sejamos socorridos nessa manhã, que realmente todo esse tempo que Ele preparou e vai nos conduzir até o final, realmente seja um tempo administrado, governado pelo doce e maravilhoso Paráclito, o nosso querido e amado Espírito Santo. Então vamos orar. Nosso maravilhoso Senhor, nós encomendamos diante de Ti todo esse tempo que teremos juntos, do começo ao fim. O anseio do nosso coração é que Tu nos fale pela Tua palavra. Senhor, ousamos a fazer um pedido a Ti. Pega firme conosco, Senhor. Não permita que sejamos os mesmos. Não permita que nós nos acostumemos a encontrar, tempo em tempo, ouvir a Tua palavra e continuar sem mudança alguma. Senhor, não permita isso. Nós queremos o Teu falar nesse tempo, nessa manhã, à noite, até que se conclua o período que o Senhor assim estabeleceu. Como precisamos de Ti, Senhor. Nos ajuda mesmo. Repetimos com ousadia, pega firme conosco, Senhor. Ajuda-nos pelo Teu Espírito. Nós Te pedimos no precioso nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos tomar então nossas Bíblias e ler novamente essa porção que há pouco foi lida, ou pelo menos parte dela, para que nós tenhamos então um seguimento daquilo que o Senhor vai estar tratando conosco nesse tempo. 2 Coríntios, capítulo 11, os 3 primeiros versos, onde nós lemos assim: Quisera eu suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Nesse mesmo capítulo nós vamos ler do versículo 13 ao 15. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Irmãos e irmãs, o que está em meu coração para estar compartilhando nesse tempo que vamos gozar juntos é intitulado Simplicidade e Pureza devidas a Cristo. Realmente nós precisamos que o Espírito Santo nos socorra. Nós precisamos que Ele lance sobre nós a sua luz. Somente Ele pode trazer verdadeiramente a revelação daquilo que significam estas palavras. Somente Ele pode gerar vida em nós, trazer vida nesse ambiente. Somente Ele pode fazer com que esse tempo não seja um tempo perdido. Irmãos e irmãs, nós estamos vivendo em tempos angustiosos, tempos trabalhosos, como dizem as Escrituras. E nós precisamos estar atentos com todo o falar que o Senhor tem trazido, dispensado a nós, seu povo. E quanto Ele já tem nos falado. E quando nós, de fato, olhamos para tudo aquilo que temos recebido e, ao mesmo tempo, quanto temos respondido ao que recebemos, irmãos, é de ficarmos corados, é de ficarmos vermelhos, é de ficarmos realmente com os corações estupefatos, porque o Senhor tem dado muito a nós. E a nossa resposta, ela tem sido tão simples, tão pobre. Queridos irmãos e irmãs, então nós precisamos que o Espírito Santo nos ajude sim.
Que nesse tempo que vamos estar gozando juntos, né, todo ministrar, a comunhão com os irmãos, que realmente o Espírito Santo em sua presença possa verdadeiramente nos ajudar. Não temos a menor dúvida que há um clamor no coração do nosso Senhor. Há um clamor no coração dele. Quando nós olhamos para esta passagem, né, ou parte dela que diz simplicidade e pureza devidas a Cristo, isso faz parte de um clamor do coração do nosso Deus. Eu penso que quando ele olha para o seu povo, aquilo que ele mais anseia, em especial no tempo que vivemos hoje, é exatamente esta realidade. Esta realidade. Isso faz parte do clamor do nosso Senhor. Ele deseja isto. Ele quer que nós, de fato, nós possamos responder com obediência a todo o seu falar. Agora, quando nós dizemos simplicidade e purezas, ou pureza devidas a Cristo, o que Paulo queria nos dizer com isto? Nós sabemos que a simplicidade e a pureza de Cristo, como nós lemos na palavra de Deus aqui, lida, é o caminho pelo qual Paulo estava preparando aqueles irmãos para que eles fossem apresentados como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Então, a palavra nos permite pensar aqui que Paulo já estava preparando aqueles irmãos. Está escrito aqui, eu vos tenho preparado para vos apresentar. Então, como que nós podemos verificar isso na palavra? Como que nós podemos enxergar isso nos capítulos precedentes sobre essa verdade? Vamos olhar pelo menos 4 citações para verificar como esse preparo estava se dando. E a gente vai encontrar então a simplicidade e a pureza devidas a Cristo em todo esse preparo. Por exemplo, voltemos no capítulo 2 desse mesmo livro, capítulo 2, 2 Coríntios, o verso 14. Vamos ler 14 a 16. A palavra de Deus assim diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como os que se perdem. Para com este cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Mas o que nós queremos chamar a atenção aqui, e eu falo em especial da minha experiência como um jovem em Cristo Jesus há muitos anos atrás, quando eu olhava em especial para esse versículo 14, o que subia ao meu coração era um triunfalismo. Eu interpretava esse texto como, pelo menos aprendi, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Eu pensava que todas as satisfações da minha carne, dos meus desejos, eles poderiam ser alcançados, porque Deus em Cristo me conduziria em triunfo. Então eu imaginava, eu entendia que aquele triunfo era um triunfalismo para a minha própria vida. Mal sabia eu que estava completamente oposto àquilo que a palavra de Deus, em sua verdade, quer nos mostrar. Em realidade, esse texto, em especial versículo 14, em especial por causa de uma única palavra que se encontra aqui, a palavra triunfo, ele pode ser assim traduzido: graças, porém, que Deus sempre nos conduz como cativos no triunfo de Cristo. Esta é a versão adequada, ou a tradução mais certa para esse texto. Graças, porém, que Deus sempre nos conduz como cativos no triunfo de Cristo. Muda completamente a compreensão desse texto. Então aqui está o primeiro passo, onde estamos vendo nas Escrituras Sagradas, de como sermos conduzidos na simplicidade e pureza devidas a Cristo. Paulo estava preparando aqueles irmãos desta forma, mostrando como Paulo mesmo se coloca como um conquistado, um prisioneiro, conquistado pelo Senhor. O triunfo era de Cristo. Cristo conquistou. Então Paulo fazia parte daquela marcha triunfal como um conquistado, não como um conquistador. Não muda completamente o entendimento? Então é Deus que nos conduz sempre como cativos, como prisioneiros no triunfo de Cristo. O único triunfante, o único triunfador tem um nome: Cristo.
Assim como a palavra de Deus nos diz que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, por que mais do que vitoriosos? Porque não somente vitoriosos, porque somente há um vencedor nesse universo, e seu nome é Cristo. Só há um vencedor. Significa que o cristão não peleja para alcançar uma vitória. Significa que o cristão, ele começa a sua jornada a partir de uma vitória estabelecida. Então a Bíblia está nos mostrando aqui que o único triunfador, o único triunfante chama-se Jesus Cristo. E Paulo se coloca aqui como o quê? Um cativo. Um cativo. Na realidade, o que o mundo precisa, que a sociedade precisa, não é de conhecer mais gigantes espirituais, e sim pequenos cativos, pequenos prisioneiros de Cristo que vão manifestar o bom perfume, que vão manifestar um testemunho adequado em todo lugar onde eles puderem ir. Esse é o ponto. Então, quando Paulo fala, eu vos tenho preparado para apresentar vocês como virgem pura a um esposo, que é Cristo, aqui está uma maneira adequada, como a gente vê na palavra de Deus, como eles estavam sendo preparados. Começa a ficar claro para nós esse assunto. Então, esse é o primeiro ponto em destaque que a gente faz. Aqui está a maneira adequada de entendermos esse texto. Permita-me ser insistente com essa tradução. Graças, porém, que Deus sempre nos conduz como cativos ou como prisioneiros no triunfo de Cristo. Muda completamente. Então, quando eu tive a graça de receber, subindo em ombros de outros irmãos, receber essa compreensão, eu pude ver que lá atrás toda a minha interpretação era completamente egocentralizada, como muitas delas o foram. Mas nós precisamos ser socorridos pelo Senhor. Precisamos ser socorridos. Então a gente percebe que Paulo tinha um zelo no seu coração, que era o zelo do próprio Deus. O próprio Deus expressava-se através de Paulo com a grande preocupação que havia naqueles irmãos, porque eles estavam sendo preparados. E aqui está um primeiro passo do seu preparo. Apenas para responder o como podemos compreender essa realidade de estarmos na simplicidade e pureza devidas a Cristo. Aqui. Então, aqueles irmãos aprenderam algo muito importante, que a nossa jornada começa quando nós, de fato, experimentamos a nossa voluntariedade em nos tornarmos escravos de amor dele. Fomos conquistados por um bom preço. Somos cativos de Cristo. Ele nos comprou por bom preço. Aqui começa a nossa jornada. Mas a palavra de Deus vai mais adiante. Paulo queria também mostrar que aqueles irmãos estavam sendo preparados para se tornarem virgem pura, quando no capítulo 3, logo abaixo dessa leitura que fizemos, Paulo vai nos dizer, do versículo 1 ao 3, começamos, porventura, outra vez recomendarmos-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração e conhecida e lida por todos os homens. Presta atenção agora. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Aqui está um ponto importante também. Não somente como cativos, mas aqueles irmãos agora, eles tinham um papel fundamental na sociedade: serem cartas. Serem cartas. Irmão, irmã, eu e cada um de nós aqui, nós somos uma carta. E as pessoas estão lendo a nossa vida constantemente. O teu estilo de vida, o meu estilo de vida, minhas escolhas, meus valores, a maneira como eu lido com as situações. A minha esposa me lê como eu a leio. Somos uma carta. No silêncio, nós apresentamos exatamente isto. E Paulo está mostrando, vocês são uma carta. Escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Qual é o assunto do Espírito do Deus vivente? Cristo. É esta a realidade.
Então, como Paulo estava preparando aqueles irmãos para serem virgem pura, para ser apresentado, né, a um único esposo que é Cristo, assim. Eles eram cativos, prisioneiros, mas também eles eram uma carta viva na sociedade. Eles tinham um testemunho. Eles eram como tinta fresca. Se já por uma razão ou outra, um descuido, você passou perto de uma situação, um móvel que estava recém-pintado, aí você relou naquele móvel, você ficou pintado. Essa deve ser a nossa situação. Tintas frescas. As pessoas nos tocarem, saem manchadas por Cristo. Saem tocadas por Cristo. Essa é a realidade. Isto é vivermos de tal forma que as pessoas possam ler Cristo em nós. O que é então andar em simplicidade e pureza devidas a Cristo? Ser uma carta. Ser uma carta. Então percebam que quando Paulo nos disse aquelas palavras assim que esclarecem para nós, eu vos tenho preparado, e realmente Paulo estava preparado. Não é apenas um parênteses muito rápido. Quando a gente coloca esta carta ao lado da primeira carta, que fala-se dos mesmos irmãos, nós temos uma mudança gritante de realidade. Aqui nessa segunda carta nós vemos irmãos já avançando, irmãos buscando a face do Senhor, tendo um crescimento espiritual adequado. Porque aqui nós vemos o testemunho do próprio Paulo. Lá eles eram criancinhas em Cristo, bebês espirituais, ainda que eram nascidos de novo, mas havia partidarismo, havia o quê? Havia todo o fato de confusão, de disputa entre aqueles irmãos. Eu sou dele, sou daquele outro. Os mesmos diziam, né? Eu sou de Cristo, ou somos de Cristo. Achando-se que isso pudesse os classificar como mais espirituais. Pelo contrário, poderiam ser até os mais carnais. Porque não é eu sou de Cristo, é nós somos de Cristo. E a segunda carta, então, ela começa a ter uma outra realidade, uma outra maneira de apresentação. Essa carta realmente é uma carta espiritual. Então nós temos aqui o segundo aspecto, nós escolhemos esses 4 apenas, né, vamos citar mais 2, para entender, de fato, Paulo estava se esmerando, com muito zelo em cima daqueles irmãos. E aqueles irmãos estavam respondendo. Então vamos somar os cativos, agora eles são uma carta. E nesse mesmo capítulo 3, veja o versículo 18, por favor. Paulo continua mostrando algo interessante para todos nós. Ele diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória à sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então Paulo nos dá uma outra direção, uma outra palavra aqui que nos ajuda a entender um pouco mais daquilo que ele estava fazendo para que aqueles irmãos fossem preparados para serem apresentados como virgem pura. Aqui ele está mostrando aqui no versículo lido que contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Quando você vai no espelho, você vê a você mesmo. Então, se você costuma contemplar-se muito, você vai refletir o que você está contemplando. Se você busca saídas na sua vida olhando para você mesmo, para o próprio espelho, você vai ter a resposta, com certeza. Mas se você mudar o foco e contemplar a face de Cristo, a sua glória, você vai ser transformado de glória em glória, a imagem daquele que você contempla. Você vai ser transformado naquilo que você está contemplando. Cristo. Se é Cristo o foco do nosso contemplar, nós vamos ter o quê? Vamos ter sim a formação do seu caráter em nós. Seremos transformados de glória em glória. Eu não li, mas eu vou citar isso de um irmão dizendo que, lendo Austin Sparks, até quem falou isso foi o irmão Lance Lambert, que no Senhor também está. Ele diz o seguinte: quando Austin Sparks olhava para esse texto, ele diz assim: somos transformados de glória em glória. Ele disse o seguinte: irmão Austin Sparks disse, transformados de tribulação em tribulação. Porque é assim o nosso caminho.
Porque é assim que o caráter de Cristo será formado em nós. É assim que seremos transformados, ou conformados à sua imagem. Irmãos, nós somos duros, ou pelo menos eu sou. Nós somos rígidos, pessoas tremendamente teimosas, difíceis para o Senhor. Às vezes me pergunto, Senhor, como assim o Senhor pode nos suportar, me suportar tanto como o Senhor me suporta? Que amor é este? Então Ele promove graciosamente caminhos, circunstâncias, tribulações em nossas vidas, ainda que nós não entendemos, onde o seu fim é que nós sejamos transformados de glória em glória, de tribulação em tribulação, à própria imagem do Senhor. O quanto de Cristo tem sido formado em mim, em você? Se o Pai Celestial nesse momento chegasse, isso aqui é uma situação hipotética, lógico, nesse ambiente, o que Ele procuraria em nossos corações? Exato, o seu Filho. Ele não vai procurar outra coisa. Ele vai buscar o seu filho. O quanto do meu filho tem sido formado? Olha, vocês estiveram aqui há um ano atrás, vocês estudaram isso, aquilo outro. Escuta, em realidade espiritual, o que significou na vida de vocês todo aquele encontro? Porque se não significou nada, irmãos, o que estamos fazendo aqui? O que estamos fazendo aqui? Então é tempo, irmãos, de nós olharmos com seriedade a tudo que o Senhor tem falado, como na oração expusemos o pensamento, que eu penso ser do Senhor, e também na fala. Irmãos, o Senhor tem buscado nesse tempo angustioso, um tempo trabalhoso, corações dispostos para que Ele faça a obra. Irmão e irmã, ninguém pode fazer a obra do Senhor, mas nós somos cooperadores. Nós podemos dizer, Senhor, eis-nos aqui, usa-nos. Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas Ele quer trabalhar no meu e no seu coração. Então, a questão é o quanto de Cristo há em você, o quanto de Cristo há em mim. Em realidade, numa vida de demonstração. As pessoas precisam ver Cristo demonstrado através das nossas ações, no nosso trabalho. No reunir, graças ao Senhor, que Ele permite a bênção do reunir, porque aqui nós nos tocamos, aqui temos muitas medidas que elas se complementam. É uma bênção. Mas isso passa. Aí nós vamos para os nossos dias a dias, vamos para a nossa labuta. É ali que deve acontecer a manifestação de Cristo. Ali. Na maneira como reage, na maneira como eu trato as pessoas. Então precisamos, queridos irmãos e irmãs, sermos tratados por esse assunto. Então quando Paulo está mostrando, olha, eu tenho procurado apresentar a vocês, eu tenho buscado um caminho, então este é o caminho. Entende? Deus vai sempre nos conduzir como cativos, prisioneiros, no triunfo de Cristo. Não somos mais de nós mesmos, não nos pertencemos mais, somos daquele que fez tudo por nós. Essa é a grande questão. Nós confundimos, achamos que o novo nascimento foi nos dado para que, uma vez nascidos de novo, agora sou livre em Cristo. Na realidade, nunca houve uma liberdade para nós na maneira como nós entendemos. Éramos escravos do pecado, do diabo, do mundo. Agora, o novo nascimento não nos torna livre para nós mesmos. O novo nascimento deve nos tornar escravos de amor por Cristo. Saímos de uma realidade de escravidão, vamos para outra. Só que uma escravidão de amor, uma escravidão, sabe, que ela é ansiada pelo Senhor para que nós voluntariamente desejemos ir após Ele. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Então o novo nascimento, irmãos e irmãs, é para realmente entendermos que nós não somos mais de nós mesmos. Somos daquele. E por isso precisamos ser transformados à imagem daquele. Por isso que o Pai Celestial, vindo num reunir, o que Ele vai buscar? O seu filho, o que importa é o seu filho. Agora entendemos por que então Paulo está dizendo àqueles irmãos com muita preocupação, depois nós vamos ver isso, verificar isso. Aquelas palavras realmente tão contundentes. Eu receio, eu temo, eu me angustio no meu coração. O que está acontecendo com vocês? O
Que vulnerabilidade é esta? Mas aqui nós estamos vendo, à luz desses textos levantados, que Paulo sim estava preparando. E aqueles irmãos, a bênção é que respondiam. Paulo estava muito feliz com aqueles irmãos. Então a gente vê essa carta, uma carta extremamente linda, não é? Se nós avançarmos um pouquinho mais, vamos ver mais essa menção das Escrituras Sagradas, né? Há outras, mas vamos reservar para depois. Mas nós vamos verificar que Paulo também mostrou-nos que o preparo daqueles irmãos pode ser visto também no capítulo 4, do versículo 7 em diante. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Então, aqui nós temos uma outra passagem que nos mostra o que significa estar sendo preparados para sermos apresentados como virgem pura a um esposo que é Cristo. Esse é o preparo que Paulo está nos mostrando, ou um dos preparos. Ele diz assim, olha, olhando em linhas gerais, olha, nós somos todos vasos de barro, mas dentro de nós há um tesouro. Há um tesouro. Eu não sei se vocês já se perguntaram, olhando para o versículo 7, que nos mostra essa realidade, né, que temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Se você engatar esse texto logo ao versículo 8 e 9, você tem um susto. Como que nós podemos conectar essa realidade? Na sequência, Paulo simplesmente ele parece que muda de assunto. Em tudo somos atribulados. Parece que tem um engate meio incompreendido aqui. Paulo fala de uma gloriosa realidade no nosso interior, o tesouro. Aí começa a falar, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, etc, perseguidos. É interessante engatar essas duas coisas. Então, a única maneira desse tesouro ser exposto é assim. O Senhor, de uma maneira preciosa, faz os seus arranjos circunstanciais, para que verdadeiramente a gente chegue naquele processo lá adiante, que nós devemos levar sempre, diz outra versão, sempre por toda parte, o quê? O morrer de Jesus, para que a sua vida se manifeste através do nosso corpo mortal. Então nós precisamos ser vencidos, nós precisamos ser derrotados. O Espírito Santo arranja essas circunstâncias para que isso seja uma realidade. Aí, em nós opera a morte, mas em vós a vida. A única forma de nós manifestarmos vida e a vida de Cristo aos demais é se a operação da cruz for uma experiência genuína em cada um de nós, no dia a dia. Aí engatamos o que estamos falando anteriormente. Irmãos, nós nascemos de novo para pertencermos a outro. E esse que agora é o nosso dono de amor, ele quer que levemos o seu morrer sempre e por toda parte, para que a sua vida se manifeste. Tem sido isso a minha experiência, a sua experiência? Essa é a questão. Irmão, nós precisamos então fechar para balanço espiritualmente falando, né? Senhor, até onde eu estou? O que o Senhor já alcançou no meu coração? Em todo esse tempo de jornada, em tantos encontros que já participei, o que o Senhor alcançou em mim? Às vezes é só borda e periferia, irmão, irmã, é só a casquinha, mas aquelas questões mais íntimas, mais intrínsecas, elas estão escondidinhas, porque nós não tivemos a coragem, a decência de botar a boca no pó e falar, Senhor, este é o meu pecado, eu me amo demais. O irmão Anne, que se reúne conosco em Londrina, ele tinha uma expressão muito interessante. Onde estão os pioneiros da cruz? Todos nós podemos falar da cruz. Todos nós podemos.
Mas onde estão os pioneiros? Que ele fala assim, Senhor, começa comigo. Tudo que foi falado aí não é para aquele irmão que não veio hoje, aquele irmão que está encrencado, aquela irmã que tem problema. Não, essa situação é para mim, Senhor. É para mim. Então, irmão, nós precisamos ter coragem do Senhor, porque o Senhor está atento no coração dos seus. Então, como que Paulo estava preparando aqueles irmãos para serem apresentados como virgem pura a um esposo que é Cristo? Assim. Então, quando nós pegamos as 4 porções lidas, a partir do capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4, nós vemos lá que nós somos cativos, nós somos conduzidos no triunfo de Cristo como prisioneiros, como cativos. É ali que começa. E depois nós somos cartas vivas, as pessoas precisam ler Cristo em nós. Aí nós vamos ser transformados de glória em glória, de tribulação em tribulação. E aqui o texto mostra que nós devemos levar sempre por toda parte o morrer de Jesus, para que a sua vida se manifeste. Veja, interessante ainda uma pequena observação. Nesse verso, não está escrito ali que devemos levar o nosso morrer, mas é o morrer de Jesus, porque Ele é o efetivo, Ele é o que verdadeiramente produz a vida dele mesmo em nós, a sua vida ressurreta. Então, quando nós, voltando para o capítulo 11, quando nós lemos essa passagem, do versículo 2 em especial, Paulo diz, olha, eu tenho preparado vocês para apresentar. Então, Paulo estava preparando realmente, aqueles irmãos estavam respondendo, verdadeiramente respondendo àquela situação. Agora, o que chama atenção nessa passagem lida é que havia um temor, uma angústia, um receio no coração do apóstolo Paulo. Ele tinha uma perturbação no seu íntimo de que aqueles irmãos fossem enganados. Enganados. Aí ele vai citar, como lá no jardim do Éden, Eva foi enganada. Então era um processo, eles seriam enganados, estariam sendo enganados. O segundo processo, as mentes daqueles irmãos seriam corrompidas e, o fim, se afastariam da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então Paulo se perturbava, e aquele zelo, conforme já foi dito, e a palavra nos diz aqui, era o zelo não somente de um apóstolo enciumado, era o zelo do próprio Deus, que saía, vazava do próprio apóstolo Paulo. Então é algo que chama atenção quando nós lemos esse texto. E é interessante também observarmos, olhando para esse texto, que a preocupação do apóstolo Paulo, a preocupação dele, junto àqueles irmãos, era para que eles não se apartassem da simplicidade e pureza devidas a Cristo, e não dos mistérios insondáveis da pessoa de Cristo. Era da simplicidade e da pureza, e não dos grandes mistérios da pessoa gloriosa de Cristo, que são maravilhosos, que precisam ser estudados. Aqui não era o caso. Quando nós pensamos na pessoa gloriosa de Cristo, na sua encarnação, que coisa mais misteriosa, mais linda. Paulo não queria falar da união hipostática de Cristo. Como que Deus poderia, então, deixar seu trono de glória? O Filho eterno de Deus, o Filho que sempre existiu, eterno de Deus, a pessoa eterna do Filho de Deus, viesse a esse mundo, que esse Filho já tinha uma natureza perfeita, santa, absoluta, viesse a esse mundo e assumisse uma natureza humana, a essência da natureza humana, lógico, sem pecado, a essência da natureza humana. Então, como que podemos entender uma pessoa com duas naturezas? Isso é um mistério maravilhoso. Isso foi discutido ao longo dos séculos, mas não era esse o assunto de Paulo. Aliás, Jesus Cristo é a única pessoa nesse universo que, quando nasceu, já existia. Ele já existia. Ele assumiu uma natureza humana, a essência dela sem pecado. Então nós temos uma pessoa com duas naturezas. Então não era esta é a preocupação do apóstolo Paulo. Paulo fala assim, olha, eu temo da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Aquelas situações que estavam sendo abordadas ali.
Agora, nós que devemos nos deter com questões importantes que ao longo dos séculos também foram discutidas. A vida sem pecado de Jesus, a sua morte naquela cruz, a sua ressurreição, a sua ascensão, a sua glorificação, tudo maravilhoso. Mas o assunto aqui, Paulo estava realmente tendo um feeling, tendo um discernimento espiritual daquilo que estava acontecendo no meio daqueles santos. O medo de Paulo, se posso dizer assim, era que eles se apartassem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. De uma vida simples, de demonstração. Como Jesus viveu nesse mundo, irmãos e irmãs? Como ele viveu? Olha a vida de Jesus. Por onde ele ia, com quem ele conversava, como ele reagia, como ele tratava as pessoas. Qual era a sua relação com seu Pai? Uma relação de 100% de dependência. Ele disse várias vezes, olha, eu não desci do céu para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. Eu tenho uma comida para comer, e essa comida é fazer a vontade do meu Pai. Não é maravilhoso isso, essa relação de amor? Havia algum problema com a vontade de Jesus? Claro que não. Mas havia um amor no coração de Jesus, um anseio de fundir a sua vontade com a do seu Pai. E dizer assim, Pai, é a tua vontade o meu prazer. Isso que gerava prazer, era o caminhar, o estilo dele. Olha como ele andava, com simplicidade e singeleza ou pureza. É assim que o seu corpo, a igreja, deve andar, nessa realidade. É lógico, nos cercando de todas as proteções necessárias, no que concerne à compreensão adequada das Escrituras Sagradas, os aspectos doutrinários, sim, mas o caminhar dos santos é um caminhar simples, é um caminhar singelo, é um caminhar onde as pessoas podem tocar em nós Cristo, não uma religião, não um legalismo, não uma tradição. As pessoas precisam tocar leveza em nós, leveza. As pessoas precisam tocar Cristo em nós. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo, queridos irmãos e irmãs. E Paulo percebeu que aqueles irmãos estavam sendo o quê? Atacados. Aí entra aquela segunda porção que nós lemos. Falsos apóstolos ou obreiros fraudulentos haviam se aproximado daqueles irmãos e começaram a trazer alguns pensamentos que gerou o quê? Uma marola no coração daqueles irmãos. Eles ficaram ali quase que sendo engolidos por aqueles falsos apóstolos e falsos ou obreiros fraudulentos. E Paulo fala assim, eles eram emissários de Satanás. Aqueles ministros são travestidos de ministros de justiça, mas tinham um cheiro de enxofre. Então Paulo estava tremendamente preocupado. E o ataque, queridos irmãos e irmãs, era cirúrgico. O ataque era pontual. Não em coisas grandiosas, mas num andar de simplicidade e pureza. Vocês perceberam isto? O objetivo era arrancar daqueles irmãos aquilo que era mais precioso, o andar em simplicidade e pureza devidas a Cristo. Por quê? Dessa forma, eles estariam sendo preparados como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Aí o inimigo percebeu e já começou a fazer o seu movimento no meio daqueles irmãos para trazer o quê? Confusão. Então aquela igreja estava sendo visitada por Satanás através daqueles falsos apóstolos ou obreiros fraudulentos. E o mais interessante é que aqueles irmãos que tinham já todo aquele avanço, toda aquela realidade, não discerniram. E Paulo teve esse discernimento. E o que é discernimento espiritual? O que é compreensão espiritual? É ver conforme Deus vê. É enxergar conforme Deus enxerga a situação. E Paulo viu aquilo. E realmente se preocupou. Viu aquela situação e realmente se preocupou e ficou profundamente indignado. E escreve aqueles irmãos, mostrando aí as suas credenciais. É interessante, no versículo 1 do capítulo 11, ele mesmo diz, olha, vocês suportem a minha loucura. Porque não é comum em Paulo ver isso aqui.
Paulo, ele ficou tão angustiado com aquela situação que estava acontecendo no meio daqueles irmãos, que ele fez algo que ele mesmo era contra. Ele começou a defender-se. Só para vocês terem ideia, veja o versículo 16 em diante. Capítulo 11 de 2 Coríntios. Outra vez digo, ninguém me considera insensato, todavia se o pensar, recebei como sensato, para que também eu me glorie um pouco. Olha Paulo, a fala de Paulo. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura. Olha só onde Paulo está chegando. Nesta confiança de gloriar-me, e posto que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Vai entender esse texto? Por necessidade, Paulo precisou tomar essa postura forte de confrontar aqueles irmãos perante aqueles que se diziam apóstolos. Eles se diziam super apóstolos, na realidade, permite-se uma tradução aqui, eles se diziam super apóstolos. E a gente percebe então Paulo aqui mostrando algo impressionante para nós. Versículo 18: e posto que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei, porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos, tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detém, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto, ingloriamente eu confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tenha ousadia, como insensato afirmo, eu também tenho. Aí ele começa a falar, ele abre, ele descortina o seu currículo, o que ele não queria fazer, mas a situação era tão séria, tão problemática, que ele foi para um lado de loucura. Mas a preocupação era genuína, era real. Paulo estava angustiado no seu coração, porque aqueles irmãos estavam se apartando. Irmão, irmã, que palavra para nós! Que palavra para nós nesse tempo do fim! Que palavra para nós! Vivemos numa sociedade, sabe, sociedade, vamos dizer assim, cristã, evangélica, tão vulnerável. Há uma vulnerabilidade muito grande em nós. Vamos pegar paralelamente essa situação, uma outra questão agora, vamos sair desse texto e vamos para Apocalipse capítulo 2. Vamos ver uma situação de vulnerabilidade olhando um outro aspecto. Porque Paulo detectou naqueles irmãos uma vulnerabilidade. Eles não discerniam o que estava acontecendo, estavam sendo enganados. As suas mentes estavam sendo corrompidas. E Paulo então entrou com tudo. Lembre-se que Paulo mostrou a maneira como ele estava tinha preparado aqueles irmãos. Agora, sabemos que João escreveu 7 cartas endereçadas àquelas igrejas da Ásia. E na sua primeira carta, que está o nosso assunto, versículo 1 ao versículo 7, tem aqui algo interessante mostrando um outro aspecto da vulnerabilidade dos santos. Então, por isso que, voltando atrás um pouquinho, é fundamental nesse tempo do fim que nós tenhamos discernimento espiritual. Porque o inimigo, ontem nós estávamos tendo uma comunhão, o irmão levantou o seguinte: só na terra ele tem 6.000 anos de experiência, então ele conhece a cada um de nós de maneira absolutamente clara. E ele sabe como nos atingir, ele conhece as assembleias, ele sabe os pontos vulneráveis. Isso gera e deve gerar em nós responsabilidade. Nós não podemos brincar de ser cooperadores na edificação do corpo de Cristo, porque o inimigo não vai brincar. Veja só aqui a vulnerabilidade nessa assembleia. Capítulo 2 de Apocalipse 1 e diante. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar os homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor.
Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venha a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Olha só a diferença de Corinto para essa igreja. Para vocês terem uma ideia, 30 anos antes, aproximadamente, algumas décadas antes dessa carta ser endereçada aos irmãos aqui em Éfeso, se você olhar a carta escrita por Paulo aos Efésios, você vai contabilizar mais ou menos a palavra amor 20 vezes. 20 vezes. É uma igreja que havia recebido as grandezas das revelações sobre a igreja. Que algo maravilhoso. Mas olha só o que nós estamos vendo aqui. Diferentemente dos irmãos em Corinto, esses irmãos têm muito a nos ajudar, muito a nos ensinar. Porque conforme a leitura, apenas para agora colocarmos em destaque, o Senhor está dizendo, olha, eu conheço as tuas obras, o teu labor, você tem perseverança, você não pode suportar os homens maus, você põe à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos e não são e acham mentirosos. Vejam, não é diferente dos irmãos? É uma outra vulnerabilidade aqui. Lá, e nós vamos chegar à conclusão depois, me permito fazer um parênteses aqui, que a questão toda se resume, saímos da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Eles saíram aqui, da mesma forma que os irmãos, só que o ataque teve um outro caminho. É interessante que eles tinham perseverança, eles suportavam as provas por causa do nome do Senhor e não se deixaram esmorecer. Irmãos, que igreja é essa? Só tem elogio. Mas, agora, por favor, quando nós lemos o verso seguinte, versículo 4, é o Senhor dizendo, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do seu lugar o candeeiro, caso não te arrependas. Oswaldo, imagina o Senhor olhando nos teus olhos e dizer assim, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Eu já mirei, lógico, no meu coração, este Senhor olhando para mim. Tenho, porém, contra ti. Porque não é uma questão de conhecimento, é uma questão de relacionamento, irmão e irmã. Aqui era uma questão de relacionamento, não de discernimento, conhecimento. Aqueles irmãos tinham conhecimento. Não era simplesmente uma questão de uma conduta adequada, espiritualmente falando, era uma questão de vida de devoção. Esses irmãos perderam o caminho da devoção. Esses irmãos perderam o caminho de um relacionamento com a pessoa gloriosa de Cristo. Ainda que tinham compreensão espiritual. Eu não entendo muita coisa, irmãos e irmãs, mas o fato é que está aqui. O Senhor tem nos chamado para uma vida de devoção, uma vida de relacionamento com Ele. O que significa isso? Andar na simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então não é diferente a vulnerabilidade aqui desses irmãos. Então, o que nós precisamos, irmãos e irmãs, nesse tempo do fim, é de, inicialmente, termos um discernimento espiritual. Não somente para discernirmos o erro que está envolvendo, não somente para discernirmos o mal que está acontecendo, mas discernirmos o caminho que devemos tomar. Porque só discernir o erro e permanecer nele, não temos vantagem alguma. Mas o discernimento vem para nos mostrar o erro, mas para apontar o caminho da verdade, o caminho da luz. Então, agora, uma coisa importante para todos nós. E o inimigo, ele é muito ardiloso, muito ardiloso. O que ele vai querer fazer nesse tempo do fim com todos nós?
ele vai buscar caminhos para atacar em diversas áreas da nossa vida, como assembleia e como pessoas. Ele vai buscar na área da moralidade, ele vai atacar uma assembleia violentamente, ele vai atacar uma assembleia com muitas distrações. Você vai ter muita oportunidade de emprego, irmão, muita oportunidade boa, vai trazer muitas riquezas, muitas coisas, mas pergunte para o Senhor se isso vem dele, se isso é dele ou não é dele. Pode ser uma distração, pode ser uma ocupação vinda destes que agem no ar. Vocês se lembram que há um tempo atrás, um dos tempos que nós tivemos aqui, eu disse para os meus irmãos, e digo ao meu coração sempre, que nós devemos colocar sempre diante de perguntas tudo aquilo que chega a nós. Arrumei um emprego maravilhoso, agora realmente o Senhor está me abençoando, está chovendo dinheiro na minha horta, que bênção. Agora deixa eu fazer uma pergunta, isso tem roubado você da comunhão da palavra? Porque se tiver, meu irmão, pode saber que isso não é do alto não. Tem roubado você de uma comunhão, de oração, de uma devoção? Se tiver, se está comprometendo, considere. Tem roubado você da comunhão dos santos? Por mais difícil e complicado que é o reunir dos santos, porque nós trombamos um com o outro. Isso só acontece em Londrina. Nós trombamos, nós rabiscamos uns aos outros, mas é juntos que nós prosseguimos na edificação, nos amando, nos suportando, nos tolerando, mostrando a vida de Cristo. Então, o reunir tem esse fator importante. Tem roubado a sua comunhão com a sua família? Essas são perguntas importantes que você deve considerar, porque o inimigo, ele não brinca em serviço, ele não brinca de tentar destruir a igreja, ele vai procurar. Quanto a Éfeso, se você vai para aquela região da Ásia, você só vê ruínas. Nunca mais se ouviu falar de uma igreja em Éfeso, porque o candelabro foi removido. E vocês acham que não pode acontecer com qualquer assembleia? Pode. Então o inimigo, ele vai achar caminhos, esses caminhos, sabe, que a gente não imagina que possam vir do lago de enxofre, mas vem. Às vezes vem com doutrinas complicadas, doutrinas de heresias. Ele quer nos atacar. Então, o primeiro ponto importante dentro da nossa jornada é, de fato, termos um discernimento espiritual. É compreendermos segundo a luz que Deus tem. O que Paulo enxergou foi provindo do zelo do próprio coração de Deus. Vocês se lembram quando Paulo disse, escrevendo aos Gálatas, 4:19, no capítulo 4:19, ai, como sofro dores, ai, meus filhinhos, como sofro dores de parto até ser Cristo formado em vós. Melhor dizendo, por quem de novo sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Aquele clamor não é o clamor de um apóstolo apenas zeloso, que o era, mas era o Deus Todo-Poderoso, angustiado em seu coração, mostrando a angústia celestial através de Paulo. Então hoje nós precisamos também de irmãos, lógico, irmãs também, que possam se angustiar com as angústias do Senhor, de enxergar que nós estamos indo por caminhos que o Senhor não tem aprovado, para que nós sejamos exortados, alinhados novamente. Esse é o ponto. E o que nós vamos nos deter ainda ao tempo que nos resta nesse primeiro tempo da manhã, falarmos um pouco sobre essa questão da importância de compreendermos o coração de Deus, termos discernimento espiritual. E com a ajuda do Senhor, então, amanhã nós vamos estar mostrando, assim, qual seria um caminho, então, adequado para que nós possamos viver em simplicidade e pureza devidas a Cristo. Quando nós colocamos, me permito ainda lembrar do que falamos há pouco, quando nós colocamos, olhando lá em 2 Coríntios, capítulo 2, 3 e 4, aquelas 4 realidades que Paulo mostrou-nos que eram caminhos para que eles fossem
preparados para serem apresentados. Vimos lá a questão, somos cativos de Cristo, devemos ser uma carta lida por todos os homens, porque temos sido, aqueles que têm nos seus corações a escrita do Deus vivente, que é Cristo em nós. Sermos transformados de glória em glória, à imagem de Cristo, e também levarmos sempre por toda parte o morrer de Jesus, para que a vida dele se manifeste. O que significa isso? Eu vou traduzir apenas com duas, três palavras: vida de consagração. Se algo que toca profundamente o meu coração com relação à minha própria jornada, e a resposta vem sempre no meu coração: como está a sua vida de consagração? Perguntando a mim mesmo. Porque quando nós, com a ajuda do Espírito, começarmos de fato a discernir, a compreender o que significa viver em consagração, nós vamos ter um discernimento espiritual adequado e nós vamos ter a compreensão das vulnerabilidades nas quais possamos estar vivendo agora. E podemos enxergar outras coisas. E nós vamos então, também nesse andar em vida de consagração, ter o quê? Ter a resposta de que essa é a maneira simples e pura que são devidas a Cristo no nosso viver. Simples assim, irmãos. Simples assim. Agora nós precisamos que essas realidades se traduzam em prática na nossa vida. Em prática, as pessoas precisam ver isto em nós. Se nós pudéssemos enxergar um pouquinho além daquilo que está na nossa compreensão, nesse momento, nesse ambiente, está sendo travada uma guerra espiritual. Está sendo travada uma guerra espiritual para cativar a nossa mente, para nos manter, prisioneiros, para nos manter destruídos. Irmãos, nós estamos inseridos numa batalha espiritual. Cristianismo não é uma Disneylândia espiritual, é um campo de batalha. E nós precisamos discernir que as armas que nós devemos usar, elas não são carnais, elas são poderosas em Cristo, para anular sofisma, destruir fortalezas. Então precisamos que o Espírito Santo nos ajude nesse assunto. Então o que fizemos até agora, e vamos caminhar para a conclusão, ainda falando um pouco sobre a questão do discernimento espiritual. Nós vimos exatamente o que a palavra de Deus nos mostrou ali, baseado em 2 Coríntios capítulo 11. Qual era o zelo, a grande preocupação do coração do apóstolo Paulo em relação àqueles irmãos. Vimos porque ele exerceu toda aquela loucura para defender o seu apostolado, coisa essa que ele não queria fazer, mas o assunto era grave. E vimos os caminhos pelos quais aqueles irmãos sendo preparados para, serem apresentados como virgem pura. É isso que temos visto. E quando comparado, então, a realidade de Corinto com a realidade da igreja em Éfeso, vimos que são ataques diferentes. Mas nós precisamos discernir. Então vamos ainda mais um pouco, abrindo em Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Lembre-se que nós vamos gastar o restante do tempo agora, olhando um pouco sobre essa grande necessidade de termos discernimento espiritual. Não sei se eu posso chamar isso de um dom celestial, penso que sim. Um dom necessário que os santos necessitam nesse tempo do fim, para que nós não sejamos tão vulneráveis como temos sido. Isaías capítulo 1, versículo 3. Veja que interessante essa palavra. Veja que interessante. O boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Olha só que interessante. Olha, há uma conexão muito interessante entre o boi e o seu possuidor. Há uma conexão, há uma relação conectada aqui. Há uma conexão, o jumento conhece o dono da sua manjedoura. Há uma conexão, mas Israel não tem conhecimento. Desconexão. Percebe aqui? Então, aquele povo não discernia, não enxergava o que o boi e o que o jumento discernia. Ou entendiam, conheciam.
mas você percebe a distância entre terra e céu? Não há uma conexão. Então, como que a terra poderá andar nos caminhos do céu se não há uma conexão clara? Então, não está faltando algo para nós? Está faltando uma ligação, uma conexão do céu com a terra. Uma conexão do Senhor para com o seu povo. E o problema não está do lado do Senhor. Discernimento espiritual é compreendermos quais são os movimentos dos céus para que na terra possamos responder. Entende o que Isaías estava falando com relação a este povo? Desconexão. Eles não entendiam. O Israel, o meu povo, não conhece, não entende. Eu falo A, eles entendem Z. Eu falo Z, eles entendem A. Então, como que nós, como povo de Deus, igreja, podemos caminhar com essa desconexão? Porque é o que acontece hoje. Discernir os movimentos do Senhor nesse tempo do fim. O que Ele quer do seu povo? O que Ele quer de nós? São coisas altíssimas, profundas? Não, simplicidade e pureza devidas a Cristo. Quer ver uma outra passagem interessante? Jeremias capítulo 8. É o seguinte livro. Jeremias capítulo 8, versículo 7. Veja só, a mesma queixa agora do profeta Jeremias, em relação ao povo de Deus. Versículo 7. Jeremias 8, verso 7. Até a cegonha no céu conhece as suas estações, e a rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua ribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Não conhece o plano, não conhece o propósito, não conhece nada. Percebe que a andorinha sabe o seu tempo de migração. Houve uma mudança climática, houve um movimento. O que aconteceu? Ela sabe perfeitamente que esse movimento maior acima dela dirigiu a escolha dela. Não é isso que está acontecendo aqui? Mas Jeremias fala assim, mas o meu povo, isso não chama-se desconexão? Então, como que o céu pode dirigir a terra se não há uma conexão? Como que nós vamos andar na obra do Senhor, nos seus caminhos, se nós não entendemos o que Ele quer para nós? Não é importante o discernimento espiritual? Muito importante. Muito importante. Então, como que vamos discernir, queridos irmãos e irmãs, os movimentos do Senhor? O movimento do Senhor para com o seu povo. Nós precisamos dEle. Precisamos que Ele nos ajude pelo seu Espírito. Senhor, queremos estar conectado com o teu coração. Queremos ter discernimento para compreender o que está acontecendo. Mas não só essa compreensão informativa. Queremos ter essa verdade no coração para termos algumas atitudes, alguns posicionamentos na sua dependência para que possamos prosseguir. Precisamos nos posicionar. Só uma coisa complementar, irmãos. Vocês só podem, me acompanhem. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, vai nos mostrar algo muito importante, que diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Aí vocês podem continuar depois até o final, vendo a riqueza desse texto. Mas o ponto é que, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas, o quê? Ou todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Significa o quê? Que toda a graça necessária para que o povo de Deus possa fazer o seu movimento de fé já foi disponibilizada. Agora você e eu teremos a carne que vai lutar contra isso. E, às vezes, muitas doutrinas que vão dizer o seguinte: não, estou na graça. Se a graça não fizer, aí nós entramos numa situação de confusão. Muitas vezes, irmãos, nós fazemos, enquanto nós deveríamos estar de joelho.
Outras vezes, enquanto deveríamos estar fazendo, a gente vai para o joelho. Desconexão. Céu e terra. Então o Senhor quer que nós fiquemos ajustados. Se a andorinha discerne o tempo da sua migração, e nós, como povo de Deus, não sabemos para onde estamos indo, então o Senhor precisa nos ajudar, irmãos e irmãs. Precisa nos ajudar para compreendermos. Agora, para entendermos ainda na perspectiva do Velho Testamento, vamos para o livro de Êxodo, por favor, voltem para o livro de Êxodo, no capítulo 13. Êxodo, capítulo 13. Enquanto os irmãos chegam aqui no livro, o segundo livro da Bíblia, até o capítulo 12 nós vimos a completa libertação do povo de Israel do jugo egípcio, os 430 anos de servidão. A 10ª praga já tinha realizado o seu efeito, e o Senhor então começou a um processo de tirar o seu povo daquele jugo para levá-lo para a terra prometida. Mas o Senhor não iria deixar o seu povo só. O seu povo seria dirigido por Deus de uma maneira tão maravilhosa. Aí a gente vai perceber o quê? Uma conexão, uma ligação terra e céu. Versículos 21 e 22. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então, aquele povo só poderia movimentar-se, ou se moverem, na medida em que a nuvem ou a coluna de fogo se movimentasse. Então, aquele povo estava sendo governado pelo céu. Não é isto? O que isso nos fala? Não é do bendito Paráclito, do glorioso Espírito Santo que nos foi enviado pelo Pai e pelo Filho, que em nós habita, mas Ele não somente quer em nós habitar, Ele quer nos guiar. Exatamente. Hoje nós não temos que olhar para uma nuvem ou para uma coluna de fogo. Hoje nós temos que olhar para a terceira pessoa da Trindade em nós, entre nós, que está aí para nos guiar. Este é o caminho, andai por ele. Mas nós temos tantas vozes dentro de nós, tantos movimentos, barulhos, que nós não discernimos a voz do Espírito. Nós confundimos, sabe, às vezes, bênçãos que atribuímos vindas de Deus com coisas que estão sendo arquitetadas pelo nosso próprio inimigo ou pela nossa própria carne. Às vezes o Senhor quer nos dar algo e nós não temos discernimento. Às vezes o Senhor não nos quer dar algo e a gente quer aquilo. Desconexão. Então, precisamos, queridos irmãos e irmãs, dessa realidade. Discernimento espiritual. Precisamos conhecer essa compreensão celestial. É o falar do Senhor ao nosso coração, ao seu povo, para que ele possa se movimentar. Se ele diz pare, nós paramos. Se ele diz siga, nós vamos seguir. Vocês se lembram, capítulo 10 de Números, só quiserem anotar, os primeiros versos, depois a parte final, vai nos mostrar que o Senhor pediu que 2 trombetas de prata fossem feitas. E teriam 2 trombeteiros para que pudessem, então, aos movimentos do Senhor, utilizar aquelas trombetas para fazer a convocação do povo. Novamente, céus governando terra. Movimentos dos céus, movimentos na terra. E aqueles trombeteiros, então, eles não ficavam olhando os líderes se levantando para que o povo fosse e eles tocassem a trombeta. Não, eles não olhavam para os líderes. Eles olhavam para o céu. Opa, movimentou. Vamos tocar. Então, o propósito que é falar, há uma conexão clara entre o movimento do céu e da terra. Isso é discernimento espiritual. Então, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos que Ele nos guie. Então, Ele precisa nos ganhar, tomar conta de nosso ser. Essa é a realidade.
Há outras situações que podem ser agregadas a esse pensamento, mas eu creio que são suficientes para nós discernirmos o que temos procurado dizer aos irmãos. Para irmos para realmente o fim, o encerramento, como disse certo irmão uma vez, ele falou assim, olha, quando você vê um pregador na frente e fala, estamos chegando ao fim, nunca acredite nele, irmão. Mas vai mais um pouquinho mais agora, que é o fim mesmo, irmão. Então, nós entendemos que o Senhor nos tem chamado para uma vida de simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ele tem nos chamado. Nós precisamos discernir que esse chamado vale para nós e sempre valeu em todas os períodos anteriores da igreja do passado. E valerá para o futuro. Somos chamados a viver na simplicidade e pureza devidas a Cristo. E vamos ver que todas aquelas realidades se resumem numa simples expressão, vida de consagração. Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor fale ao nosso coração, que Ele continue a nos falar, nos exortar, pegando firme conosco, para que nós possamos de fato responder adequadamente a tudo aquilo que Ele continuará falando ao nosso coração. Vamos orar. Querido Senhor, damos tantas graças a Ti. O Senhor é tão bom que o Senhor não desiste de nós, apesar de nós mesmos, apesar da nossa incoerência, às vezes da nossa lerdeza. Ó Senhor, nos perdoe, nos ajude por Tua infinita graça e bondade. Nós queremos sim, Senhor, viver uma vida de simplicidade e pureza que são devidas ao amado da nossa alma. Nós Te agradecemos, pois toda a graça já nos foi derramada. Então nos ajude, ainda assim nós pedimos ajuda, Senhor, para que respondamos com obediência a todas as Tuas demandas, em especial nesse tempo do fim que estamos vivendo. Continue a nos falar pela Tua santa palavra, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. O objetivo deste CD é de levar a mensagem da cruz para a sua vida e sua família. Venha participar conosco dos cultos todos os sábados às 20 horas e os estudos bíblicos todos os domingos. Rua José Bodenali, número 70, bairro Nova Tietê, Tietê, São Paulo.